Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é Sistema Tributário Nacional. Os tópicos a serem abordados nesta aula são notas fiscais, conceitos e aspectos legais do Imposto de Importação, IPI, PIS/PASEP e COFINS. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender a necessidade da emissão das notas fiscais, conhecer os principais aspectos do Imposto de Importação, IPI, PIS/PASEP e COFINS. Nota fiscal. Provavelmente você já se deparou com alguma nota fiscal no momento que efetuou uma compra, pois a nota fiscal serve como um recibo da transação comercial. Você já ouviu falar a respeito desse termo? Possivelmente você já se deparou com uma nota fiscal no momento em que efetuou a aquisição de uma determinada mercadoria, de um determinado produto, pois a nota fiscal ela serve como um recibo de transação, além de possibilitar o recolhimento de tributos, principalmente os impostos, que incidem sobre as vendas. A nota fiscal, então, serve como um recibo. Ela vai possibilitar que você tenha em mãos um documento que ateste que foi feita aquela compra. Nota fiscal e fatura comercial. Será que esses documentos são idênticos? Será que existe alguma diferença entre eles? E para nós, que vamos atuar na área de logística internacional, será que é importante distinguir um do outro? Primeiramente, cabe destacar que existe sim uma diferença técnica entre a nota fiscal para a chamada fatura comercial. Porém, a fatura comercial, ela traz muitos elementos que temos na nota. A exemplo de servir como um recibo de transação. No comércio exterior, que é o que nos interessa, a logística internacional, que permite que a mercadoria vá de um ponto a outro, com a mercadoria em segurança, sendo aí o pagamento dos tributos realizado, o que utilizamos é a fatura comercial, que por sua vez é assinada pelo exportador. Então, para nós que atuamos aí no âmbito do comércio exterior, são documentos bem semelhantes. Embora, tecnicamente, aquele que seja obrigatório a ser apresentado junto à declaração de importação seja a fatura comercial. Comentamos há pouco a respeito da fatura comercial, que possui características bem semelhantes à da nota fiscal. E é a fatura quem deve acompanhar a declaração de importação. Mas vamos ver isso melhor diretamente do regulamento aduaneiro? Essa questão de quais documentos devem obrigatoriamente instruir a declaração de importação, que é o documento base do despacho de importação. A declaração de importação será instruída com os seguintes documentos: via original do conhecimento de carga ou documento equivalente obrigatório. O conhecimento de carga é também chamado conhecimento de embarque ou conhecimento de transporte. É o documento que vai dizer aí qual é o modal a ser utilizado, quem é o transportador, entre outras situações ligadas aí ao transporte da mercadoria. Via original da fatura comercial assinada pelo exportador. Comprovante de pagamento dos tributos. Packing list. Outros a serem exigidos.
conceitos e aspectos legais do imposto de importação, PIS, PASEP, COFINS, IPI. Vamos conhecer a partir de agora características gerais desses tributos, iniciando pelo imposto de importação. O imposto sobre a importação de produtos estrangeiros incide sobre a importação de mercadorias estrangeiras e sobre a bagagem de viajante procedente do exterior. No caso de mercadorias estrangeiras, a base de cálculo é o valor aduaneiro e a alíquota está indicada na tarifa externa comum. No caso da bagagem, a base de cálculo é o valor dos bens que ultrapassem a cota de isenção e a alíquota é de 50%. Vamos entender isso. A alíquota para o imposto de importação é aquela estipulada na TEC, Tarifa Externa Comum, pois o Brasil faz parte do Mercosul e, decorrente desse acordo comercial, quando um país participante do bloco importa de um terceiro país que não faça parte do Mercosul, o imposto de importação é padronizado a partir da TEC, é a Tarifa Externa Comum, que é o imposto de importação. Existem exceções à TEC, ou seja, situações que o Brasil vai poder cobrar acima desse imposto padronizado? Sim, é a chamada LETEC, Lista de Exceções à TEC. O Brasil possui autorização para até 100 nomenclaturas comuns do Mercosul, ou seja, até 100 códigos aí de produtos distintos, cobrar um imposto de importação diferente daquele padronizado no âmbito do Mercosul. A questão das bagagens que vimos há pouco é a seguinte: regra geral, existe a isenção para as bagagens até um determinado valor, que costuma ser aí de $500, de 300 a $500, dependendo aí do tipo de viagem que está sendo feito. Caso ultrapasse esse valor, haverá então a cobrança da alíquota de 50%. Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Já ouviu falar a respeito dele? Vamos conhecer a definição técnica do IPI. O IPI é um tributo de competência federal e incide sobre as mercadorias relacionadas em sua tabela de incidência. O IPI, na importação, além da função arrecadatória, visa atender aos objetivos da política industrial, especialmente no que diz respeito à promoção de tratamento tributário isonômico para a importação e a produção nacional. O IPI terá sua alíquota com base na TIP, tabela do IPI. Esta, por sua vez, deverá estar alinhada à NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, que tem as suas alíquotas conforme a TEC, Tarifa Externa Comum. O IPI tem uma função que vai além de meramente arrecadar para o Estado. Ele é um imposto extrafiscal. Logo, ele possibilita, por exemplo, que os produtos brasileiros fiquem em condição de igualdade frente aos estrangeiros, justamente para proteger o nosso país da concorrência externa. Mas essa questão de elevar IPI para proteger o país frente à concorrência deve ser feita sempre dentro dos limites estipulados pela OMC e pelo Mercosul. Então, o Brasil não pode também triplicar alíquotas de IPI, imposto de importação, pois estaria infringindo aí regras da OMC. Ele só pode fazer isso se alguma situação ali, alguma regra da Organização Mundial do Comércio permitir. PIS, PASEP e COFINS. Primeiro ponto importante,
que devemos destacar é que eles não são impostos. Não são, embora sejam tributos. No caso, contribuições. Vamos aprender um pouco mais a respeito desses tributos importantíssimos para a arrecadação do Estado? A COFINS Importação e o PIS Importação são contribuições sociais de competência federal para financiamento da Seguridade Social, incidentes sobre a importação de produtos estrangeiros. Essas contribuições dão tratamento tributário isonômico entre os bens produzidos no país, que sofrem a incidência dessas contribuições, e os bens importados, que são tributados às mesmas alíquotas dos bens nacionais. 2 pontos devemos destacar aqui. Primeiro, o PIS, PASEP e o COFINS, nós temos os tributos internos e também temos o PIS, PASEP e COFINS que incidem nas importações. Então percebam que são coisas distintas. Estamos aqui tratando do PIS, PASEP e COFINS que incidem nas importações. Bom, neste caso ele tem a função aí de dar tratamento isonômico aos produtos brasileiros, para que eles fiquem mais competitivos. Segundo ponto, essas contribuições visam financiar a Seguridade Social. E seria o quê? Saúde, previdência e assistência social. Então, pelo artigo 165 da Constituição Federal, parágrafo 5º, o orçamento federal é composto de 3 peças: o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos e o orçamento da Seguridade Social, que por sua vez está dividido em saúde, previdência e assistência social. O PIS, PASEP e COFINS será então a principal fonte de arrecadação para custear o orçamento da Seguridade Social. Trouxe para vocês uma dica de um simulador ali no site mesmo da Receita Federal, onde você consegue analisar o quanto eu vou pagar de tributos numa determinada importação. Aproveitem para você conhecer mais a respeito da carga tributária. Também trouxe uma dica de leitura: Teoria e Prática Cambial, Exportação e Importação. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre Sistema Tributário Nacional. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!